Amém, pastora. Amém, querida. Muito obrigada, né, aí pelas palavras, né? Eu quero agradecer a oportunidade, já há algum tempo, né, que não estava presencial aqui no culto, né, online do Chá de Propósito, né, por algumas questões particulares, mas hoje, né, aprove ao Senhor, a internet está boa, estamos aqui sozinhos, né, aqui dentro dessa casa, Deus providenciou um tempo, né? Eu entendo muito a questão do tempo. E dentro da questão do tempo, ao iniciar a minha palavra, eu estive muito atenta a todas as palavras, a direção daquilo que o Espírito Santo começou a se mover, né? Desde a primeira oração, desde o primeiro louvor, desde da palavra introdutória. Então, o Senhor, ele quer hoje se manifestar de uma maneira para que nós venhamos entender desde o início daquilo que começou a se manifestar aqui no Chá de Propósito. Foi falado sobre ouvir a voz de Deus. Escutar é uma coisa, ouvir é outra coisa. Manifestação de Deus, a fala de Deus, o ruar de Deus. E eu quero trazer uma palavra sobre a Shekinah, sobre a presença de Deus. E quero trazer essa palavra que se encontra lá em Êxodo, capítulo 25, aonde Deus se manifesta no livro de Êxodo, através de Moisés, dizendo assim, capítulo 25, versículo 10. Também fará uma arca de madeira de cetim. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvago e meio, e de 1 côvago e meio a sua altura. Irá cobri-las de ouro puro, por dentro e por fora, e a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Aí eu quero que você vá aqui para o 15, que diz assim: as varas estarão nas argolas da arca e não se tirarão dela. E o versículo 16 diz: depois porás na arca o testemunho que eu te darei, que é através do povo de Deus, né? Através dos prosélitos, que é a presença de Deus, né? A arca é representada através da presença de Deus. E por que que Deus dá algumas direções a Moisés e manda ele fazer uma arca? Então, eu quero que a gente comece a passear no entendimento da revelação da palavra de Deus, e ela se encontra no começo do princípio, que é o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, que fala: no princípio, Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Aí ele diz que o Espírito de Deus se movia sobre as faces das águas, sobre a face das águas. Quando isso aconteceu, quando houve essa liberação de Deus sobre o lugar aonde não tinha forma, aonde era vazio, havia uma divisão de terra e água, tudo era um ajuntamento. Mas nós sabemos que a palavra nos confere que já havia o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. Nesse primeiro ponto, Lúcifer já havia caído. Ele foi criado os anjos para adoração a Deus, para que Deus pudesse ser adorado.
Então, por causa de orgulho, vaidade, outros adjetivos que você possa enumerar aí, fez com que ele caísse. E quando o Espírito de Deus começa a se mover, eu entendo que o movimento do Espírito de Deus sobre a face das águas é o mesmo movimento que ele já tinha um plano, o plano dele é infalível, é o mesmo movimento em que nós precisamos estar nos movendo, porque havia algo de Deus, havia algo dentro da sua mente, do seu coração, no movimento do Espírito dele sobre a face daquilo que ele já havia se manifesto. E ele começa a trazer ordem sobre as coisas. Ele começa a trazer princípios de luz, de separação. Ele dá o nome de dia. Isso nós podemos entender que é seguido já substancialmente pelas estações. Ali ele já está dando o direcionamento das 24 horas, quando ele chama dia, do dia. Ele já está trazendo a noite, ele já está trazendo a tarde, ele já está trazendo luz e amanhã. Então, ele já está começando a direcionar as estações para que ele pudesse criar todas as coisas e as coisas começassem a se movimentar também de acordo com aquilo que já estava destinado na sua mente. Aí ele começa a fazer com que haja porção seca, que haja expansão dos céus, ele começa a criar os luminares, ele começa a dar expansão, ele começa para que o luminar possa governar a noite, ele começa a fazer as estrelas, ele coloca expansão nos céus para que os céus possam alumiar a terra. Ele começa a governar o dia e a noite para que haja separação entre dia e noite. Então, ele começa a trazer situações, ele começa a trazer princípios para estabelecer a criação. Então, depois que ele faz tudo isso, ele começa a criar os animais, ele começa a criar e dar nome, né, a todos aqueles animais da espécie. E aí ele abençoa. Aí ele diz: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. Enchei os mares e enchei a terra de toda a criação de animal. E aí ele começa, depois ele passa a fazer com que fazer uma unidade. Ele diz, ele vê e faz o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, para que o homem pudesse dominar sobre todas as coisas sobre a face da terra. Então Deus ele começa a trazer o entendimento ao homem, criado por ele, da imagem e da semelhança a ele, dele, para que ele pudesse governar. Esse governo ele está relacionado com o reino. Nós sabemos que, eu não quero entrar nesse mérito, porque a palavra não é essa. Ele cria o jardim, ele coloca aquilo. Houve a situação de Adão e Eva, né, no capítulo 3 do pecado, ali, eles saem daquele lugar, eles se multiplicam. Aí depois é criado uma geração, através de Adão e Eva, é criado, pela sua genealogia, é criado uma geração. E essa geração, ela começa a se desvirtuar. Somente depois que, novamente, Adão, ele coabita com Eva, então ele tem um filho, e essa geração, a geração de Sete, ele começa a fazer um altar para Deus. Aí Deus começa a olhar para aquela situação, e mesmo assim aquele povo dali não constitui-se num povo que não obedece a Deus.
que não ouve a voz de Deus, que não ouve o ruar de Deus, que não atende às coisas do princípio, daquilo que ele estabeleceu para dominar e para fazer fluir. Então, ele olha e vê que o gênero humano estava todo corrompido. Então, ele chama quem? Ele chama Noé, que vem dessa descendência de Sete. Ele chama Noé e fala para Noé: Noé, faz uma arca. Eu quero que você guarde bem essa palavra. Ele chama Noé e diz para Noé: Noé, faz uma arca. Quando a arca é feita, no capítulo 7, de Gênesis, Deus dá uma ordem: entra com toda a tua família, com todos os teus animais, entra dentro dessa arca. Você sabe que a Bíblia diz no capítulo 8 que o dilúvio vem, destrói todas as coisas. Quando Noé sai daquela arca, a primeira coisa que Deus faz com Noé é um pacto. Se você olhar junto comigo, no capítulo 9, Deus fala assim para Noé: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra. A mesma ordem estabelecida do início da criação, dada ao homem, ele agora está dando novamente a Noé. Abençoou Noé e os filhos, aí multiplica, aí percorre toda essa situação. Ele vê, Deus olha e chama Abraão no capítulo 12, no capítulo 15, promete um filho. No 12, chama para sair da sua parentela. No 15, ele promete um filho. E você vê que depois consegue ter a genealogia de Abraão, né, que é de Isaac, Jacó, e você vê que Jacó ele tem um filho, né? Jacó ele tem um filho, e esse filho é gladiado pelos próprios irmãos, por ser filho de mulheres diferentes. Eu até uma vez preguei sobre a túnica aqui no chá de propósito, né? De José, e ele é vendido pelos irmãos, né? Colocado na cisterna e tal, e ele vai embora, é vendido e ele vai para o Egito. E nesse percurso todo que ele vai para o Egito, Deus prepara uma outra situação. Faraó estava imperando e o povo de Deus estava ali naquele lugar, né? Estava ali naquele lugar, e quando ele olha, ele chama, ele traz um casal, os pais de Moisés, num tempo de matança, num tempo de sacrifício, num tempo de desordem, ele traz e separa Moisés, para que Moisés fosse criado. Você conhece a Bíblia, para a gente não estender muito. Moisés é levado para o Egito. É criado até os 7 anos de idade pela sua própria mãe. Depois ele é levado para o palácio e ele ali aprende todas as situações. E no momento propício, aonde ele é ativado por Deus, Deus o chama para tirar um povo que já havia saído através da família de José, inserido dentro lá do Egito, vivendo por 430 anos diante da opressão, porque o primeiro faraó já havia morrido e o segundo estava oprimindo aquele povo. Durante 430 anos, Deus permite que aquele povo venha se multiplicar, porque a ordem dele era que houvesse multiplicação do ser humano, da sua linhagem. Então, Deus ali começa a se manifestar, chama Moisés. Moisés tira o povo do Egito. Deus leva o povo a passar, através de Moisés, a passar pelo Mar Vermelho,
as águas se abrem e Deus leva aquele povo às águas de Mara. As águas de Mara elas eram amargas, porque a sua profundeza, no fundo do seu mar, havia plantas medicinais e o povo precisava ser curado. A primeira chave que eu quero trazer para nós nesta tarde, nós precisamos ouvir, nós precisamos ter o entendimento do ruá de Deus, nós precisamos, como foi o louvor, como foi a oração, como foi a palavra introdutória aqui de Jó, nós precisamos estar sendo canais para o reino de Deus. E quando nós conseguimos ouvir isso, quando nós estamos dentro dessa situação, Deus ele pega aquele povo, trata aquele povo naquelas águas amargas de Mara, para limpar de toda a marzela, de toda a impureza, de toda a doença. A primeira chave liberada para nós é que, se nós ouvirmos, se nós bebermos daquilo que é da palavra, daquilo que é da manifestação do Senhor, haverá cura para nós, mulheres, que se posicionam esta tarde, que deixaram seus afazeres, estão unidas num propósito de reino, cada uma numa localidade diferente, mas numa questão de vivificar o reino, de aprender o reino, de estabelecer o reino. O governo de Deus, nesta tarde, está sobre nós para nos impulsionar em cura, porque nós estamos bebendo dessa água que é cura. Então, ele leva o povo a tomar aquela água para que ele possa se estabelecer de toda a marzela e ser um povo novamente por dentro da sua alma, por dentro do seu corpo, limpo de tudo aquilo que foi adquirido lá no Egito. Se você recebe essa palavra, comece a glorificar o Senhor. E aí Moisés atravessa com o povo, leva o povo para um lugar determinado, né? Deus leva ele para o Monte Sinai, dá os 10 mandamentos, Deus começa a dar um direcionamento para o seu povo, começa a dar os 10 mandamentos, começa a dar alguns elementos, algumas chaves, algumas leis para que o povo pudesse se estabelecer. E aí Deus promete um anjo, envia um anjo diante do povo para guardar pelo caminho. Êxodo capítulo 23, versículo 20. Aí Deus manda Moisés subir ao monte. Moisés sobe ao monte, Arão, Nadab e Abiú, e os 70 anciãos de Israel. Eles ficam de longe. E só Moisés se chega perto ali daquela presença de Deus. E Deus começa a falar com Moisés. Sabe, ele começa a falar com Moisés de uma maneira poderosa. Então, ele começa a trazer, Deus dá um direcionamento a Moisés, para que Moisés possa trazer oferta para o tabernáculo. Deus começa a traçar uma situação para o povo. Deus vê a necessidade do seu povo. E a mesma arca aonde ele guardou a família de Noé, é a mesma arca que ele manda Moisés fazer. Aí aqui nós começamos a entrar na palavra. Esse foi um preâmbulo para poder te posicionar. Capítulo 25 de Êxodo, versículo 10. Deus manda Moisés fazer uma arca de madeira, de cetim. E aqui nós vamos ter o entendimento. A preparação para um relacionamento com Deus. A primeira preparação foi a Arca de Noé. A segunda preparação, quando o povo saiu e ele trouxe um outro povo, 430 anos, que havia perdido o princípio. Ele dá algumas leis, dá algum direcionamento, mas Deus precisa estar no meio do povo, porque a arca representa aliança com Deus.
A arca representa presença de Deus. Aí Deus manda que ele faça uma arca de cetim. Então, nós vamos trabalhar um pouquinho esse cetim dessa arca. Sabe, queridas, porque Deus ele tem o prazer de falar conosco de uma forma tremenda. A arca de cetim é a cássia. A cássia é uma madeira que ela é uma madeira feia, é uma madeira retorcida, é uma madeira que, se você cortar, ela tem alguns gomos, ela não tem beleza nenhuma. Mas aí, quando eu estava preparando essa mensagem, eu até já preguei essa mensagem na igreja de uma forma diferente, e eu fiquei perguntando, Senhor, por que a acácia? Talvez você, essa tarde, também esteja se perguntando por que a acácia? Por que a madeira de acácia? Se ele, a outra arca, ele mandou fazer de uma madeira diferente. Por que a acácia? Porque a acácia, ela é capaz de sobreviver a situações áridas. Ela é capaz de sobreviver à tempestade. Ela é capaz de sobreviver no deserto. Ela é resistente. Ela suporta diversas situações. Ela aguenta uma vida nômade, estar para lá e para cá, de mudança dali para lá. Ela é um arbusto muito feio, retorcido, espinhoso, cheio de nós, sabe? E então isso é comparado a nós, seres humanos. Essa madeira, ela não serve para nada. Nem os insetos pousam nela, porque no seu interior, o seu miolo tem uma substância indesejável para os predadores, sabe? Mas também essa madeira acácia, algumas partes dela, elas são cicatrizantes. Ela contém antibiótico, ela ajuda na gripe, ela ajuda nas doenças respiratórias, nas tuberculoses, regulariza o organismo, aumenta o apetite e alivia a dor. Então, quando nós olhamos para o porquê que o Senhor mandou a Moisés fazer a arca de acácia, nós podemos entender, trazer isso de uma forma profética para nós, para a nossa vida, de que nós somos essa madeira forte, como a madeira de acácia. Porque hoje nós carregamos a presença do Espírito de Deus. Hoje existe dentro de nós a morada, nós somos morada desse Espírito Santo. E aí Deus, ele traz ainda mais, ele dá a largura, o comprimento, isso não é o caso, mas ele fala assim, cobre ela de ouro puro, por dentro e por fora. Por que vai cobrir de ouro uma madeira, uma arca, se ela vai andar no meio do povo? Porque o ouro representa a fé imutável. O ouro representa a santidade. A arca representa a presença de Deus. Então, quando nós olhamos para nós nesta tarde, quando nós nos voltamos para o nosso entendimento do ruar, do ouvir, do falar, do estar, do se manifestar do reino. Eu estava ainda há pouco aqui na live, a irmã lá de um outro lugar, de um outro país, na Rússia, tem um trabalho de mulheres, é uma fortaleza, precisa ser uma acácia no meio daquelas mulheres, precisa manifestar. Então, essa cobertura de ouro, ela quer dizer uma fé imutável, uma santidade que nós precisamos desenvolver, uma fé que nós precisamos desenvolver de uma maneira grande. E aí a arca toda revestida, toda preparada, fundida pelas argolas para poder serem carregadas pelaquela madeira, né?
isso pelas varas de madeira, que também era de acácia, também coberta de ouro. E aí, essas argolas, quando são enfiadas, os paus também, né? Os paus também cobertos com ouro, tudo coberto com ouro, resplandecendo a arca no meio do seu povo, resplandecendo a santidade, a presença de Deus. Aí ele fala para Moisés: Moisés, você vai colocar dentro da arca o testemunho, as 2 tábuas da lei, a vara de Arão e um vaso de maná. Você lembra que no início, lá em Gênesis, quando Deus fez separação das coisas e ele colocou, ele nos ativou para multiplicar, para que nós pudéssemos, que ele criou todas as coisas e nos deu uma ordem de poder desfrutar de todas aquelas coisas. Quando Noé saiu, ele falou a mesma coisa para Noé. Se você vê lá no capítulo, Gênesis no capítulo 9, vamos lá um pouquinho comigo aqui. Gênesis no capítulo 9, ele diz: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos e disse: Frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. E será o vosso temor e o vosso pavor sobre todo animal da terra, sobre todas as aves do céu e tudo que se move sobre a terra. Então, toda a potestade, todo o principado, tudo aquilo que vem, todo o desânimo, nós temos autoridade e poder. Nós temos essa autoridade e todos os peixes do mar na vossa mão serão entregues e tudo quanto se move que é vivente será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a árvore, como a erva verde. Então, queridas, sabe, a presença de Deus no meio do seu povo, ele precisa fazer a diferença. Então, quando nós olhamos para a arca, quando nós olhamos a preocupação de Deus de trazer a arca para o meio do seu povo, que havia saído de 430 anos de confinamento e que estava para adentrar a terra prometida, Deus ele traz uma fortaleza, ele traz a presença dele, ele envolve o seu povo, o meio do seu povo, com a sua presença, mostrando, olha só, vocês precisam voltar ao princípio de todas as coisas, vocês precisam voltar até fé, porque o povo já havia se perdido. 430 anos são gerações e mais gerações. Então, o conceito de Deus, o princípio de Deus, as ordens de Deus já haviam se dissipado. O povo precisava ser reedificado novamente. E hoje nós precisamos, através dessa live, sabe, edificar a nossa fé. Porque muitas vezes nós estamos vivendo, pregando dentro de igreja, vivendo dentro da igreja, sabe? Ministrando dentro da igreja, falando, às vezes, até do amor de Deus para outras pessoas, mas a nossa fé está abalada. Nós já perdemos a nossa fé. Nós estamos no automático. Nós não estamos mais vivendo a verdade que é primordial. Nós não estamos mais vivendo, sabe, as coisas estabelecidas desde o princípio. Nós estamos vivendo por uma questão de rotina. Mas essa noite Deus está dizendo, olha, seja a circunstância, assim como Jó, na introdução, passou. Mas Deus olhava e via um homem imutável. E via um homem que não penetrava o pecado. Via um homem que prevalecia no princípio de uma verdade. Porque quando você vai para o primeiro capítulo de Jó, você vai ver que Satanás, o próprio Satanás, ele veio de rodear a terra e ele chegou na reunião lá com Deus e Deus perguntou: eu vi o teu servo Jó. Você viu meu servo Jó? Sim, vi.
homem aí, Deus começa a enumerar as situações de Jó. É um homem temente, homem reto, homem isso e aquilo. Aí ele fala, sim, porque ele tem fazenda, bois, ele é rico, ele tem filhos, ele tem 10 filhos, ele é isso, ele é aquilo, ele é próspero. Entendeu? Então, Deus abre uma exceção para ele e diz assim, olha só, você pode ir lá, toca em tudo que ele tem, destrói tudo que ele tem, mas não toca na sua vida. Jó perdeu os filhos, perdeu os amigos, né? Os amigos zombavam dele, ironizavam a sua situação, mandava ele amaldiçoar esse Deus, a sua esposa mandava ele amaldiçoar, largar esse Deus, e ele passando todo o sofrimento, e ele continuava na admoestação do Senhor. Muitas de nós, por momentos frágeis da nossa vida, nós não somos como a Cássia, que é uma fortaleza, que precisa estar se movimentando para que o reino venha a ser povoado. Essa é uma tarde de multiplicação. Essa é uma tarde onde você, aonde estiver, você vai acabar essa live e você vai começar a falar, a se manifestar como servo de Deus, como aquela que carrega a arca dentro de você, como aquela que tem uma fé inabalável, independente da circunstância que você está vivendo. Que haja, sabe, minhas amadas, multiplicação daquilo que o Senhor está dando a nós esta tarde. Eu sei, você pode falar assim, pastora, eu sei que é muito difícil. Sim, é difícil. Mas a arca que está dentro de você, através do Espírito Santo, ela te faz forte. Porque você é uma árvore de acácia. E você está revestida de ouro. Sabe, você tem as leis, você tem a tábua da lei. Você hoje é uma pessoa que cumpre todos os mandamentos, que se cumpre em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você tem um maná, que é a presença, que é a palavra de Deus. Hoje nós estamos recebendo esse maná para trazer para dentro do nosso interior. É a palavra que se move esta noite, sobre essa tarde sobre nós. Eu sei que você é capaz de sobreviver a lugares do deserto. Eu sei que talvez muitas que estão aqui estejam passando por momentos de deserto, momentos de ponto de interrogações, momentos de frieza espiritual, momentos de desconcerto, momentos de falta de esperança. Mas essa tarde, Deus está trazendo, você é uma madeira de acácia. A presença de Deus estabelecida para o seu povo, para que o seu povo pudesse olhar para a arca, se movimentando, e pudesse ver, a presença está entre nós. E hoje essa presença se manifesta através das nossas vidas, através do Espírito Santo de Deus. Hoje você faz parte desse santuário, sabe, minha querida? E esse santuário, ela te faz manejar em algumas situações. E eu quero trazer contigo também para você poder entender mais alguma coisa. Quando a arca foi tomada pelos filisteus, a arca foi parar na casa de Abinadab. Ela ficou lá durante 20 anos na casa de Abinadab. Está lá em Êxodo, 1 Samuel capítulo 7. Se você depois quiser ler versículos de 1 a 3. A arca estava lá. Todo Israel se afligia. Todo Israel se lamentava. Todo Israel chorava. A arca ficou por 20 anos e não houve mudança. Por que não houve mudança? Porque não houve fé, porque não houve santidade, porque não houve obediência, porque não houve crédito na presença da arca que ali estava. Quando Davi ele assume o trono, a primeira coisa que ele faz é ir buscar a arca. E ele foi buscar a arca. E você vê que houve um tropeço, né,
de um dos levitas, a arca não pôde ser trazida para Jerusalém. Davi avista ao longo da estrada uma tapera. Era a casa de Obed-edom. Então, eu quero trazer algumas situações sobre Obed. Obed, Davi avista a casa de Obed. Aí essa é uma outra chave de oportunidade para todos aqueles que respeitam e se inclinam diante da presença de Deus. Obed-edom era escravo. Edom era descendente de Esaú, povo inimigo de Israel. Ele era geteu de Gate, era a terra de Elias. Então, Obed, ele era rejeitado por todo Israel. Obed-edom era humilhado. Obed-edom era desprezado. Obed-edom, dentro da sua casa, ele não morava dentro da cidade, ele morava à beira do caminho, longe da população, numa tapera. Obed-edom tinha a sua mulher era estéril. Ele não gerava filhos, a sua casa não tinha filhos. A sua fazenda, o seu quintal, o seu gado não produzia. O gado era estéril. Os animais, falei gado, né? Mas os animais eram estéreis. As plantações não frutificavam. Obed-edom passava uma situação de desprezo, uma situação de humilhação. Mas quando Davi olha para a casa, para aquela tapera, e ele sabia, Davi, porque ele já havia assumido o reino, ele sabia que aquela casa era a casa de Obed. E Deus, ele sempre prepara uma oportunidade para aqueles que estão fora do caminho, para aqueles ainda que não entenderam a missão. Na casa de Abinadab, 20 anos, nada aconteceu. Davi chega à casa de Obed-edom e coloca a arca na casa de Obed-edom. Certamente Obed-edom escolheu o melhor lugar, que era a sala onde passava, né? Era uma tapera. E ele colocou ali, naquele lugar, a arca. E toda a sua casa. A gente pode conjecturar pelos fatores após a presença da arca durante 3 meses naquela casa, que Obed-edom tinha, e a sua mulher e seus empregados, ele tinha todo o respeito perante a presença de Deus. Talvez ele passasse temendo aquela arca ali, aquela presença de Deus, porque ele sabia que era a presença de Deus, temendo respeitosamente aquela presença. Talvez em algumas vezes ele se ajoelhava ali com aquela mulher, porque era a presença de Deus, buscando, reverenciando aquela presença, se esforçando para dar o melhor para aquela presença em adoração e louvor, sabendo que a presença, quando ela é manifesta através da sua Shekinah, algo extraordinário acontece. E eu quero logo te liberar outra chave nesta tarde. Eu sei que a presença de Deus está nessa live, está sobre todas essas mulheres que aqui estão, porque nós estamos falando da presença, nós estamos falando de um Deus poderoso, nós estamos falando de fé, nós estamos falando de obediência. Então, nós estamos falando e os nossos corações estão abertos porque nós aceitamos o convite de estar na live, de buscar mais a presença, comunhão, relacionamento através da palavra e através das irmãs, porque o Salmo 133 diz: tão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. É como o óleo que desce sobre a cabeça e a barba de Arão. E ali a bênção. Então, eu tenho certeza que o Senhor está nos ativando esta tarde, através da sua palavra, nos fazendo entender
que a presença dele, que o som da sua voz, o ruar da sua voz, é algo que precisamos de estar atentos, desobstruir os nossos ouvidos espirituais, capacitar os nossos olhos para uma bênção tal, para que nós possamos enxergar o propósito que o Senhor tem, o propósito que Deus mandou Moisés fazer a arca para que ela andasse no meio do povo. Foi para que o povo voltasse ao princípio de todas as coisas, para que ele não fosse mais, não houvesse mais interrupção de morte da parte dele sobre um povo que ele direcionou e que ele tem um propósito. Sabe, essa tarde Deus está cancelando nesta live situações de morte, morte espirituais, morte física, livramento por causa da presença dele dentro dessa live. Eu tenho certeza que tem uma mulher aqui nessa live que ela está esperando um diagnóstico, um resultado, e o resultado foi cancelado porque você conseguiu entender que buscar a presença ela traz direção, traz chave, traz bênção para as nossas vidas. Ele quer nos presentear esta tarde. Ele quer presentear ministérios essa tarde. Ele quer ativar ministérios. Há uma pastora nessa live que ela tem um projeto, Esse projeto está na gaveta, porque ela tem colocado, e ela colocou para ela mesma que é impossível. Deus está falando, tire o projeto da gaveta, comissione a sua igreja, comissione a sua liderança e parta para cumprir o propósito, porque essa é a vontade de Deus liberada esta tarde para essa mulher que é pastora e que está nesta live. Então, quando ali a arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses, quando Davi foi pegar a arca novamente daquela casa de Obed-edom, a mulher já não era mais estéril, os animais já não eram mais estéril, as plantações já haviam brotado, já estavam tudo germinando. E Obed-edom falou, Davi, aonde a presença for, eu vou. Obed-edom largou a tapera dele e foi ser o guarda daquela presença ali naquele lugar. Sabe por quê, querido? A presença traz vida, a presença não traz morte. Quando Deus liberou Moisés para ir falar com o faraó, todos os primogênitos, por causa da presença, os umbrais, o cordeiro foi morto, os umbrais da casa dos hebreus, foi espargido o sangue, o estrangeiro e todos quantos viviam dentro daquela casa ficaram cobertos pela presença. Nenhum primogênito do povo de Israel morreu, mas de Faraó, todos os primogênitos morreram. A presença traz vida, mas a presença também traz juízo e traz morte. Por isso que nós precisamos buscar a presença. Sabe, querido, há 2 áreas de Obed-edom restaurada. Foi a área sentimental. A mulher deixou de ser estéril, porque houve uma aliança entre eles dois. A frieza de marido e mulher, a frieza no entendimento, a frieza por não ter nada, a frieza por não ter a presença, mas a presença estava ali e a união
pela presença, restaurou a vida sentimental, a vida familiar de Obed-edom, tanto que ela deixou de ser estéril. E a segunda área foi a área material. A segunda área foi a área material. Ele teve toda aquilo que era estéril, teve vida, porque aonde a presença está, algo novo acontece. Sabe, querida, mas nós precisamos de ativar, e eu quero que esta tarde nós venhamos ativar princípios de renúncia. Sabe, quando nós abrimos mão de tudo aquilo que nos impede de ter um relacionamento com Deus, nós estamos ativando o nosso relacionamento com Deus de uma forma tremenda. E esta tarde eu vim aqui pregar há tanto tempo que eu não entro na live do Chá de Propósito. E eu quero ser um canal para você esta tarde, para você ativar, sabe? Você estar disposta a ativar o princípio de renúncia. São 3 pontos que nós precisamos atingir. O primeiro é o princípio do sacrifício. Aonde você está, que precisa, o que você tem, que você precisa sacrificar para o Senhor. Abre Lucas, capítulo 11. Vamos lá comigo, rapidinho. Lucas, eu já estou terminando. Lucas, capítulo 11. Quando os discípulos eles começam a interrogar ao Senhor, aí já é na era de Jesus Cristo, tá? Na era de Jesus, ele começa a perguntar assim: Jesus, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. João foi o percursor. Nós, essa tarde, estamos navegando dentro de um princípio de renúncia para um reino ser estabelecido, para que o governo na terra, que é o nosso primeiro céu, seja ativado. E Jesus disse assim para eles, Lucas capítulo 11, versículo 2. Quando orardes, dizei, Pai, santificado seja o teu nome. O que é você santificar o nome do Senhor? É você ativar o princípio de renúncia dentro do princípio de sacrifício. Abrir mão de situações que te acorrentam, que te impedem de viver e glorificar ao Senhor e santificar como a presença através da arca que foi colocada sobre o povo e que hoje se manifesta em nós. Porque 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim, vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis, olha o reino, anuncieis a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aí o versículo 10, que é uma chave para nós, e traz um relacionamento de entendimento de quem nós éramos e agora o que somos, através do sacrifício vicário de Jesus Cristo, que nos deu Jesus. E ele diz, vós que em outros tempos não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcanceis misericórdia. Aleluia. O que é santificar o nome do Senhor? É
e primeiro estabelecimento do princípio de renúncia. Está lá que Jesus estava ensinando aos seus discípulos: santificado seja o teu nome. Se nós não somos santos, como que nós vamos abrir o ruá, a nossa boca, sair o som, que é o ruá, para santificar, pedir, clamar, exortar a Deus, pedir a Deus, exortar alguém, buscar das trevas para a maravilhosa luz, se nós não praticamos o princípio da renúncia. Aí o segundo que Jesus fala diz assim: que venha o teu reino. O reino foi estabelecido através da vinda de Jesus Cristo. Quando houve a preparação, sabe, fugiu agora o nome, quando houve a preparação para que o reino pudesse ser implantado, para que o nome do Senhor pudesse ser visto, para que ele pudesse implantar o reino. Olha só, Jesus ele nunca chegou para alguém e disse: você quer ser salvo? Ele nunca falou sobre salvação, mas ele falou sobre reino, ele falou sobre edificação. E o outro ponto do princípio de renúncia é o próprio princípio de renúncia, que ele diz: Senhor, que venha o teu reino. Como que nós podemos estabelecer o reino de Deus se nós não conseguimos entender que nós precisamos nos santificar, porque hoje a arca está dentro de nós, através do sacrifício vicário, da ascensão de Cristo e do Espírito deixado na terra, ele está sobre nós. E como que nós podemos dizer que venha o teu reino? Como que nós podemos estabelecer o reino de Deus? E o outro ponto, que está também ainda dentro do princípio de renúncia, que é o segundo, ele fala: perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Se Deus perdoou os nossos pecados, nos regenerou do nosso pecado original, se ele nos dá livre acesso à sua presença, hoje a presença não é mais sobre a arca, hoje a presença está dentro de nós. Aí nós precisamos renunciar ao pecado. Qual é esse pecado, pastora? Mas eu sou crente. É o pecado da sua carne, que faz com que você não santifique o nome do Senhor. É o pecado da falta de perdão. É o pecado de você ter passado por situações de amargura, de tristeza, de pancada, de sofrimento, de xingamento, de ser ludibriado, de ser enganado, de ser rejeitado, mas que você guarda dentro do teu coração, lá no fundinho do teu coração, você guarda um rancor. Você nem sabe que existe, mas está lá dentro, porque isso é manifesto através de doenças, de dor de cabeça, de dor aqui, de dor acolá, de palpitação, de não conseguir se movimentar, de achar que nada dá certo para você, de estrupo, perdoa, de abandono, de humilhação. Aí Jesus fala para os discípulos: perdoa os nossos pecados.
pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. Aí ele diz, e não nos conduza em tentação, brindagem. Então está sobre outro princípio de renúncia, que é a obediência. Mas livra-nos do mal. Então, o princípio de renúncia que nós precisamos ativar esta tarde, que nós precisamos abrir mão para ter um relacionamento profundo com Deus, é o princípio de sacrifício, de renúncia e da obediência. Para que possamos realmente ser uma geração eleita. Esse texto, 1 Pedro 2,9, ele fala separados para servir. Para que nós possamos ser uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses 3 níveis, eles atingem sobre nossas vidas o sacrifício da parte de cima, que é dos céus. Ele atinge o primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu, que é a questão de governo. Ele traz o sacrifício, ele traz o memorial e ativa o governo de Deus. Sabe por quê, minhas amadas? Até para que a nossa 4ª geração seja a porta geracional das gerações futuras. Quando nós ativamos os 3 princípios de sacrifício, nós ativamos a parte de cima, que são os céus, ela fica ativa, que é a questão de governo. E esse sacrifício é um memorial para Deus, que ele ativa o governo dele até a nossa 4ª geração, que é uma porta geracional para as gerações futuras. A minha geração passa a geração do meu filho, da minha neta e da minha bisneta, e através desse ativamento é quebrado a idolatria geracional. Por isso que Deus, ele usa o apóstolo Paulo para falar. 1 Pedro capítulo 2, versículo 2. Deseje afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Se é que já provaste que o Senhor é benigno, chegue para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Ative essa tarde o primeiro, o segundo e o terceiro céu, através do sacrifício de renúncia, que é a obediência, que é o sacrifício e que é a renúncia. Para que até a tua 4ª geração seja uma geração que seja quebrada a idolatria, que seja quebrada isso que você já viveu, o deserto que você já passou, os traumas que você já passou, aquilo que você vive, aquilo que te infracionou, seja quebrada nessa tarde, geracionalmente, para que até a tua 4ª geração ela venha ser abençoada. Ative essa tarde o governo de Deus, porque através dessa palavra você possa dizer até que ele venha, até que ele venha, até que ele venha. Eu já estou terminando. Talvez você tenha entrado nessa live por entrar. Talvez você seja uma pessoa que esteja enfraquecida na fé, mas hoje você recebeu uma palavra da presença. Talvez você
seja um bastardo. A bastardia é algo que, aos olhos das outras pessoas, ou talvez aos teus próprios olhos, você seja um bastardo. Talvez você não tenha conhecido seu pai, talvez você tenha sido vitimado de uma outra forma biológica, talvez você seja alguém que tenha sofrido na sua geração anterior algo e hoje você tem esse entendimento, sabe? Mas a Cássia, ela não tinha valor aos olhos humanos, mas Deus escolheu como uma madeira preciosa. Ela não era reconhecida como uma madeira boa, mas Deus a reconheceu como uma madeira valente. Deus a reconheceu como uma madeira que não tinha beleza exterior, mas tinha uma beleza e uma cura interior. Sabe, porque desde o princípio de você ter sido gerado, Deus te conhece e vê o teu coração. E esta tarde, pelo cumprimento dessa palavra, sabe, Ele quer tratar com você para que você resista àquilo que você já passou, para que você saia da opressão. Opressão não é só você se lamentar. Opressão é, às vezes, você não reconhecer quem você é na realidade. Uma madeira forte, uma nação santa, um povo adquirido pelo sacrifício vicário de Cristo, para que você venha resistir às tempestades. Nós hoje estamos aqui conversando. Nós não sabemos o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. E hoje Deus está trazendo resistência, sabe? Ele está te convidando para que você sente à mesa com Ele. Ele está dizendo, minha amada, eu quero te revestir de poder. Eu quero trazer o entendimento desse reino, da tua identidade em Cristo Jesus, de quem você é, uma pessoa forte, resistente, uma pessoa que talvez não seja reconhecida no lugar onde você está, ou no seu trabalho, na sua família, eu não sei, Deus sabe, porque Ele está trazendo todas essas conotações para nós esta tarde. Mas eu venho aqui ministrar sobre a tua vida. E eu quero que você se manifeste aí no chat, entendeu? Porque nós queremos ouvir, nós queremos saber se você recebeu essa palavra de vitória. Porque essa palavra consolida os céus com a tua vida, trazendo o governo dele para te trazer resistência e para quebrar gerações, ciclos geracionais da tua vida, para que você saia dessa live fortalecida como uma Cássia, sabendo que dentro de você é cura, dentro de você é libertação, que você é uma nação santa, um povo adquirido pelo sacrifício de Jesus Cristo. Eu quero trazer para você esta tarde. Sabe, minha amada, uma fortaleza, você é forte. Você é uma mulher forte. Para que você venha curar outras pessoas. Que Deus te abençoe grandemente esta tarde. Faça resplandecer o rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti, de nós, e nos dê a paz que excede todo o entendimento. Obrigada por você ter ouvido essa palavra e que ela possa falar ao teu coração. Não saia do princípio. O princípio foi estabelecido e hoje não vai ter mais uma arca para estar entre nós, para nos lembrar do maná, da promessa, da vara, do milagre. Hoje nós não vamos ter mais, mas nós temos o Espírito Santo sobre nós e em nós, para nos fortalecer
E se você recebeu essa palavra, dá um glória a Deus aí bem forte. E que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém? Lu?